Oi, gente, nós vamos falar hoje sobre dor miofascial. Eu já falei aqui no Instagram sobre dor miofascial, já fiz vídeo para vocês, mas hoje a gente vai pegar mais um caso clínico daquele livro, Ufa, Chega de Dor. E é um caso bem longo, tá bom? Dor que engana. Filha do escritor modernista Oswald de Andrade, Marília, de 66 anos, herdou do pai a facilidade com as palavras que usa para ir pontuando com agilidade seus 66 anos de vida. Menina nascida em São Paulo viu morrer o pai da criança aos 8 anos. Tempo suficiente para descobrir a importância do progenitor para as letras, mas mais que necessário para sentir profundamente a ausência da figura paterna. O período que sucedeu à morte de Oswald foram tempos difíceis para a família. A dor da perda somaram sérios problemas financeiros causados por dívidas pelo escasseamento dos recursos. Mesmo com o baque, a pequena Marília cresceu uma menina saudável, que sonhava em ser bailarina e estudar filosofia na Sorbonne, como os existencialistas Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Os anos foram se passando e os planos de Marília mudando. Não chegou a estudar em Paris nem pôde se dedicar só ao balé. Prosseguia as aulas de dança, mas sentia a pressão por uma profissão mais formal. Era a década de 60 e os tabus contra a carreira da dançarina ainda eram fortes. Decidiu, então, dar uma guinada nos projetos e estudar psicologia. O balé, a carreira, a pós-graduação, a agenda social do marido, que ela sempre tinha de encaixe na sua. As filhas, mal tinha chegado aos 30 e já era mãe de 3 meninas e doutora em psicologia social pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. As 24 horas do dia pareciam pouco para dar conta de tudo. Quando voltou dos Estados Unidos para o Brasil, logo após a pós-graduação, Marília passou por uma dessas reviravoltas que a vida dá. E a psicóloga Marília voltou a ser bailarina Marília. Então, professora da Universidade de Campinas, ela foi chamada para criar o Departamento de Artes Corporais e o curso de dança. Era 1984. Marília parecia viver sua melhor fase. Foi quando, em meio ao sonho, veio o pesadelo. Mal assumiu o posto de chefe de departamento, apareceram dores de cabeça fortíssimas. Ela, que nunca tinha tido esse tipo de problema, estranhou. Houve de início muito descontentamento e tensões internas entre alunos e professores, que não compreendiam bem os objetivos do departamento, pois a proposta e o currículo eram extremamente inovadores para a época. Foi em uma dessas reuniões com a equipe que eu senti o mal-estar pela primeira vez. À saída, ainda comentei com um aluno e ele disse que também tinha dores de cabeça e costumava usar o Neosaldina para passar, recorda. O rapaz lembrou que tinha um comprimido no bolso e ofereceu a Marília. Novata naquele assunto, ela resolveu aceitar a recomendação de alguém mais entendido e tomou o remédio. Em alguns minutos, a dor realmente tinha passado. No dia seguinte, porém, o incômodo voltou. Comecei a ter dor de cabeça de 3 a 4 vezes por semana. No começo, a Neosaldina surtia efeito, mas nesse ínterim as dores foram piorando e naquela época eu não sabia da necessidade de procurar um médico por causa disso. Conta. Só depois entrou um consultório para busca de ajuda de especialista, anos depois, em 91, quando sentiu uma dor muito intensa durante uma aula de yoga. À época, Marília estava em Londres estudando. Muito incomodada com o aumento da dor, ela decidiu ir a um posto de saúde. O médico que a recebeu ouviu com atenção suas queixas. Quando ela terminou, olhou-a compreensivo, mas com um diagnóstico nada animador. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, disse o médico. Eu também sinto essas dores e não tem solução. A única coisa a fazer é tomar analgésicos mais potentes, e recomendou uma lista de analgésicos potentes, que ela comprou de pronto e passou a tomar. Com eles, sentia menos o incômodo, mas seguia sofrendo periodicamente com o mal-estar. Dor de cabeça naquela época não era considerada doença. Ouvi muitos dizerem que era frescura minha, desculpa para não fazer as coisas e que estava querendo chamar a atenção, conta Marília. A repressão acabou calando-a. Até que um dia, em 93, quando estava na Califórnia, uma nova crise, agora mais duradoura, fez Marília se preocupar novamente. Quando cheguei, já estava com dor de cabeça. Deitei para ver se melhorava, mas não passava. Eu rolava de tanta dor, lembra? Desesperada, Marília descobriu que existia um Headache Center, centro especializado no tratamento de dor de cabeça, perto do local onde estava hospedada, e agendou uma consulta.
No dia e hora marcados, repetiu toda sua história, contou como tudo tinha começado, do agravamento com o tempo, dos remédios e saiu de lá com um diagnóstico. Sofria de enxaqueca. Deveria ir a um neurologista. Marília decidiu esperar o regresso ao Brasil para procurar um médico e dar continuidade às recomendações do especialista americano. Acabou por não ir a apenas um, mas a 25 médicos nos 15 anos seguintes. Da lista de Marília constam neurologistas, especialistas em medicina chinesa, acupunturistas, ortopedistas e psiquiatras, dos quais ouviu recomendações mais variadas. Primeiro vieram as restrições alimentares, bem conhecidas dos enxaquecosos. Cortou vinho, café, chocolate, mas o único efeito que sentiu foi o aborrecimento por não poder comer o que lhe dava prazer. O ápice da situação veio em 98, quando o neurologista que acompanhava pediu uma ressonância e descobriu um tumor em seu cérebro, na região das meninges, tecido que reveste a superfície exterior cerebral. Ele disse que, pelas características, era um meningioma e era benigno. Mas você pode imaginar o que é receber a notícia que existe um tumor no seu cérebro? Dos 25 médicos enumerados por Marília, 7 foram consultados no período posterior ao diagnóstico. Queria ter certeza do que tinha e de qual seria o melhor procedimento a ser tomado, conta. O vai e vem de consultórios acabou fazendo-a trocar de neurologista. Com um novo médico, decidiram por primeiro fazer o acompanhamento do tumor por exames de imagens e apenas em caso de descrescimento fazer a cirurgia da retirada. O acompanhamento foi feito sem detectar nenhuma alteração do tamanho do tumor até 2001. Naquele ano, minhas dores de cabeça foram piorando e eu chegava a desmaiar por causa delas, relembra. Foi quando resolveu procurar novamente o médico e pedir para checar os exames. No início, o especialista relutou, dizendo que estava tudo bem e que o tumor não havia aumentado. Com a insistência de Marília, porém, ele reviu cuidadosamente todas as imagens e constatou que, embora os relatórios indicassem que não havia diferença no tamanho, realmente a área ocupada pelas células tumorais havia crescido e estava pressionando uma área do cérebro extremamente inervada, a tenda do cerebelo. Não havia mais opção. A solução seria encarar a mesa de cirurgia. Por alguns meses, Marília se preparou para a operação, que envolvia vários riscos, entre elas o de comprometimento de alguma estrutura cerebral que poderia lhe deixar sem os movimentos ou a fala. O delicado procedimento no qual um pequeno pedaço do seu crânio foi retirado para a passagem dos instrumentos cirúrgicos levou 9 horas para ser finalizado. O maior alívio sentido por Marília foi ao acordar, perceber que conseguia falar e mover os dedos das mãos e dos pés. O tumor havia sido retirado, nada havia sido comprometido. A operação poderia ser considerada um sucesso. Não fosse pelo fato que 2 meses depois as dores de cabeça voltaram, dessa vez piores. Comecei a ter dores atrozes na nuca, próximo ao local onde havia sido feita a cirurgia. Parecia uma cãibra constante que em pouco tempo foi se espalhando pelas costas e descendo pela parte baixa da coluna. Marília enveredou novamente na busca por médicos que pudessem ajudá-la com um novo problema. Um neurologista renomado chegou a recomendar passar os dias deitada. Ele perguntou em que posição você se sente bem. E eu respondi, deitada. Ao que ele completou, então fique nessa posição. Conta. Conheceu os tratamentos para dor à base de antidepressivo, mas nenhum deles foi capaz de dar alívio. O resultado, como tantos outros casos, foi o aumento de peso. Foram muitos quilos e nada de alívio para dores. Por causa do peso, me deprimia ainda mais. Já fazia 20 anos que eu vivia com dor e nada era capaz de me dar alívio, relembra. O jogo virou por um acaso em 2009, quando descobri uma clínica para tratamento de dor em São Paulo. Lá descobrimos que minha dor de cabeça vinha de problemas na mandíbula. Embora sentisse incômodo na região do crânio, os gatilhos estavam em outra parte do rosto, em uma degeneração das articulações mandibulares por causa de uma artrose. O que ela tinha não era enxaqueca, como acreditou por anos, mas sim dor miofacial. Com o diagnóstico, iniciou um tratamento à base de codeína, um opioide usado no combate às dores, e em pouco tempo começou a sentir os efeitos e conseguiu controlar as dores de cabeça. Nesses mais de 20 anos vivendo com a dor, por muitas vezes tive a sensação de que era culpa minha, que eu estava inventando, que era um problema psicológico e não físico, conta Marília.
Enxergar razões físicas e vislumbrar um tratamento foram fatores capazes de devolver as forças a Marília. Tão logo sentiu-se melhor, resolveu aceitar um convite para coreografar um grupo de dança, o que não fazia desde 2005. O primeiro espetáculo após o retorno, Sarará, estreou em Pernambuco em 2012. A inspiração veio do pai e de seu manifesto antropofágico, mais especificamente de uma parte do texto que bem podia ser um recado do próprio Oswald para a filha durante todos os dias em que ela protagonizou uma dura batalha contra a dor. A alegria é a prova dos 9. Foi a frase inspiradora para Marília, que ela usou não só na peça, mas como guia para seguir buscando o bem-estar para a sua vida. Então, gente, fica aí o caso clínico de Marília para vocês perceberem como que a dor é importante ser bem diagnosticada, né? E como que o caso dela realmente é complexo, porque ela passou também por um diagnóstico de um tumor que pode ter confundido aí a origem da dor dela com relação a ser uma dor relacionada à pressão do tumor no cérebro, a pressão das estruturas, e na verdade não era, né? Tanto que a dor dela retornou e ainda pior. E também uma coisa que eu acho muito interessante falar aqui é sobre o uso de analgésico indiscriminado, porque aqui no Brasil um dos remédios que é mais vendido, remédio sem receita controlada, é o Dorflex. E esse remédio é um analgésico simples, um analgésico comum, mas que pode estar mascarando algum outro problema. Então, se você fica usando Dorflex, de repente você tem uma hérnia de disco que está evoluindo, que está comprimindo sua coluna, que pode ser necessário um caso de cirurgia, ou que não, que pode ser necessário um tratamento conservador, mas que está passando aí e que às vezes pode evoluir e você ficar sem um tratamento melhor, um tratamento que vai te trazer qualidade de vida maior e deixando para depois pode te trazer uma qualidade de vida menor por causa das perdas e dos danos já ocasionados pela evolução da doença. Então fica aí a recomendação de não fazer uso contínuo de analgésico, sempre procurar um médico, de preferência especialista, e nos casos de dor crônica, que são as dores que duram, mas que, na verdade, a gente tem dois conceitos, um é dor que dura mais que 3 semanas, e outro um consenso de uma dor que dura mais que 3 meses, para que vocês procurem médicos especialistas em dor, porque o diagnóstico é um pouco diferente quando é feito por um especialista. Se você não tiver especialista em dor na sua cidade, procurar um médico especialista naquela área em que você tem a dor, em que é aquela região que está afetada, para que ele possa te recomendar um tratamento mais específico ou te recomendar a procura de um outro médico em algum outro centro. Mas nunca fique se automedicando. O uso crônico de analgésicos gera, inclusive, uma cefaleia, que é a dor de cabeça por abuso do uso de analgésico. E o tratamento é a abstinência dessa medicação, a retirada completa dessa medicação de alívio de dor e o uso de outras medicações para tratamento da dor. Porque a medicação, o analgésico comum usado continuamente, ele gera, é como se fosse uma dependência do cérebro e aí você não consegue mais ficar sem a medicação. Gera uma dor crônica, entende? Então é isso, até o próximo caso clínico. Acho que o próximo vai ser um pouco mais curto. Até!